Bora falar de futebol? O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Vitória num confronto direto, num jogo grande. Ainda tô me recuperando da gripe, ainda tô um pouco baleado, é bem verdade, mas dá pra gente trocar uma ideia aqui, mesmo com o fôlego mais curtinho, e falar sobre essa vitória que teve duas armas fundamentais do Palmeiras. Duas armas fundamentais do Palmeiras que nem toda equipe consegue colocar em prática no mesmo jogo, e nem toda equipe consegue colocar em prática ao longo da temporada. E a gente vai falar sobre essas armas que fizeram o Palmeiras garantir essa vitória num jogo grande nesse segundo tempo, fora de casa, em Bragança Paulista. Algo que faltou pro Palmeiras na temporada passada, hein? Fiz vídeo sobre isso aqui no canal também, lá no final do ano passado, um Palmeiras que sofria em jogos grandes para conseguir resultados, para conseguir pontuar, e fora de casa, num jogo que valia a liderança, o Palmeiras foi lá, saiu atrás e virou o jogo. Quais são essas duas armas? Vamos falar já já aqui no vídeo, porque antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso, hein? Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Me dá uma moral? Quero chegar a 100 mil inscritos nesse ano, então clica no botão inscrever-se se você ainda não é um inscrito, já somos quase 80 mil, hein? Bora junto comigo nessa missão. Todo dia tem vídeo aqui às 7 da manhã e também lives às sextas-feiras ali, perto da hora do almoço pra gente bater papo. Quem manda no assunto é você pelo chat. Ó, já clica no like pra não esquecer, já tem recado pra você que vai se tornar membro, eu tenho certeza, tá? Olha só, pra gente mergulhar no tema do vídeo, né? Um Palmeiras que não tinha Abel Ferreira à beira do gramado, mas tinha João Martins e que precisou modificar o time. O Palmeiras, como sempre vem fazendo, gerindo minutos, administrando minutos, teve uma perda. Não dá para negar. O Paulinho, ainda nesse processo, parecia estar embalando nessa última fase para, de fato, conseguir se tornar um jogador para atuar 90 minutos, para estar ali na rodagem padrão. Ele está com um cronograma específico. Então, o Paulinho foi preservado do jogo, está trabalhando um desgaste e o próprio João Martins admitiu em entrevista coletiva que não vai forçar a barra, vai trabalhar para tê-lo nas melhores condições no Mundial de Clubes. Já o Vitor Roque teve a perda de um importante familiar e, portanto, acabou virando um desfalque que deu lugar ao Flaco Lopes. No mais, o Giai, titular do time, no banco de titulares, que eu sempre falo, voltou, o próprio Gustavo Gomes e o Estevão, assim como o Alan apareceu no lugar do Felipe Anderson. E o Palmeiras não conseguiu jogar bem com as mudanças nas peças. Mas a gente tem que falar sobre o que o Bragantino conseguiu fazer no primeiro tempo. Por quê? O Bragantino, de fato, fez aquilo que projetava e que indicava. Buscou jogadas pelo lado esquerdo com o Vinicinho. Vinicinho é o jogador diferente do Red Bull Bragantino. Tem o Lucas Barbosa pela direita, tem, mas ele e o John são praticamente uma dupla de ataque pelo lado que conseguem trabalhar muito bem juntos com a chegada do Juninho Capixaba. E o Red Bull Bragantino ainda fez o Sacha se aproximar. E essa diferença, ela foi vital para mexer bastante com o sistema defensivo do Palmeiras. Além disso, o Red Bull Bragantino pressionou bastante o Palmeiras, teve uma intensidade muito alta na marcação para forçar erros técnicos. No fim das contas, a gente tem que olhar para dois momentos, ou melhor, dois fatores que levaram o Red Bull Bragantino a vencer o primeiro tempo. Primeiro fator, Red Bull Bragantino, na base da competitividade, na base da intensidade, nos duelos e na parte técnica foi melhor. Ponto. Não estou nem levando em conta a parte tática, estou levando em conta ali, mano a mano, jogador brigando pela bola, passe em profundidade, passe curto, movimentação, tudo isso, o Red Bull Bragantino foi melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras teve algumas oportunidades de criar jogadas em que escapou dessa pressão maior do Red Bull Bragantino no primeiro tempo, mas errava os passes, chegava à linha de fundo e não cruzava, ou tentava o cruzamento e errava o cruzamento, tentava um passe mais longo do que era necessário, jogava a bola para a lateral. Então, tecnicamente o Palmeiras ficou devendo bastante. E taticamente, a equipe do Red Bull Bragantino que pressionava conseguia também criar algumas jogadas, mas nem todas elas resultaram em finalizações perigosas. O fato é que o Red Bull Bragantino conseguiu impedir que o Palmeiras construísse e criasse, tanto que a jogada de maior perigo, de fato, do Palmeiras em todo o primeiro tempo acabou sendo o Flaco tentando uma cobertura do meio-campo. Já a equipe do Red Bull Bragantino teve duas boas chances, as duas com o Vinicinho, que é o talento e que é a válvula de escape, e o Palmeiras teve muita dificuldade para criar.
No fim das contas, o Gabriel meteu a primeira bola na rede com a camisa do Red Bull Bragantino, Gabriel ex-Palmeiras, né, de 2015, numa jogada em que o Vinicinho acabou recebendo a bola, partiu para cima da marcação, conseguiu o cruzamento, o Lucas Barbosa ajeitou e o Gabriel finalizou. E tinha muita gente concentrada do lado esquerdo do campo para mexer com o sistema defensivo do Palmeiras naquele momento. E o Palmeiras não conseguia fazer as escapadas. Mas, além disso, o Vinicinho teve uma outra oportunidade num contra-ataque, num lançamento, em que ele acaba disparando, o Piquerez vem para fechar a marcação, ele corta para dentro e bate para o Everton fazer a defesa, e foi só isso. E aí vem o segundo tempo. E aí vem as armas que o Palmeiras usou para virar a partida. Se você não mata o Palmeiras, atualmente, quando você tem fôlego com o seu time titular, com os melhores que você tem à disposição, a tendência é que você tenha problemas sérios na segunda etapa. Muito por conta dessa gestão de minutos e desse banco de titulares que o Palmeiras tem. Essa é a primeira arma. A segunda, ela é muito importante, não apareceu tanto no ano passado, mas desamarra jogos. Antes de falar sobre essas duas armas e resumir a virada do Palmeiras, eu vou chamar aqui para a tela o Teacher Jay, o meu professor de inglês, para te convidar a conhecer o trabalho dele. Se você não faz aulas de idiomas, nem inglês nem espanhol, tá aqui uma boa oportunidade para começar. E de acordo com o seu objetivo, tá? Ele é o meu professor de inglês. A gente tem aulas às segundas e quartas-feiras, às 9 da manhã, 9 às 10, então nesse horário você não consegue porque ele está comigo. Mas as aulas online particulares podem acontecer em outros horários com você, e de acordo com o que você precisa. Quer planejar algo voltado para o seu trabalho? Quer planejar algo voltado para uma viagem? Quer planejar algo voltado para a sua escola? Para a sua aula de inglês que você tem no dia a dia, você quer um reforço? Aula de espanhol que você tem no dia a dia, quer um reforço? O Teacher Jay está pronto para te escutar e montar um plano junto com você no tempo que for o ideal para você. Então entre em contato com o Teacher Jay, é o meu professor de inglês, pode ser o seu professor de inglês ou o seu professor de espanhol também. Show? Bora voltar para o tema do vídeo, por quê? O Palmeiras, que sofreu muito tecnicamente no primeiro tempo, nos passes e lançamentos, errando muito, e nas jogadas em que tentava passar no mano a mano, perdendo os duelos e se desfazendo da bola, viu o Red Bull Bragantino cansar no segundo tempo também, e recuar. Além disso, o Palmeiras mudou o seu sistema, se reinventou dentro da própria partida, fazendo aquilo que era necessário, colocar jogadores mais abertos, empurrar o Red Bull Bragantino para trás, e os jogadores precisavam, mais do que nunca, entrar bem no jogo. Porque tecnicamente o time do Palmeiras estava devendo, independentemente do sistema tático escolhido. E as primeiras duas mudanças foram muito interessantes. O Luigi entrou no lugar do Alan e o Maurício entrou no lugar do Facundo Torres. Com isso, o Palmeiras passou a ter um sistema diferente do 3-1-4-2 que costuma usar, com dois atacantes mais à frente, os dois alas, dois jogadores de meio chegando para ocupar esse espaço mais à frente, tendo um jogador de marcação à frente dos três zagueiros. Não, o Palmeiras colocou o Giai como um lateral direito de fato, o Piquerez como um lateral esquerdo de fato, Murilo e Gomes para fazer a zaga, Emiliano e Rios como volantes, tendo o Maurício ali como um meia de fato, um camisa 10 flutuando por dentro. O Luigi abrindo espaço pelo lado esquerdo, o Estevão abrindo espaço pelo lado direito e o Flaco mais centralizado. E o time melhorou. O Palmeiras passou a concluir as jogadas, o Palmeiras passou a ter oportunidade, o Palmeiras passou a ter escanteio, o Palmeiras passou a ter o quê? Finalizações, mesmo que não fossem de grande qualidade. O Rios, por exemplo, chegou chutando numa jogada que o Estevão fez pela direita, isolou, mas chutou. O Estevão fez uma jogada pela direita em que ele construiu, foi para a linha de fundo e finalizou ganhando um escanteio. O Gomes ganhou de cabeça no escanteio, mas a bola foi por cima. Veja como aquela história do gol ir amadurecendo, que não acontecia no primeiro tempo, passou a acontecer com as entradas de dois jogadores do Palmeiras e com a mudança no sistema. E claro, os dois entraram muito bem. Tanto que o Maurício, ele bateu forte numa jogada que ele recebeu pela direita por dentro, avançou e conseguiu um escanteio, quase ele abre o placar numa paulada de fora da área. E no escanteio, o Piquerez pegou a sobra, bateu e isolou para fora. Tudo isso em 10 minutos. Foi o que você escutou. Todas essas jogadas que eu separei aqui aconteceram nos primeiros 10 minutos. E o Red Bull Bragantino não chegava ao ataque. O Palmeiras passou a ganhar os duelos, o Palmeiras passou a ganhar também na competitividade e o Palmeiras passou a achar mais os seus jogadores para concluir as jogadas. Depois, Evangelista entrou no lugar do Richard Rios e o Thales entrou no lugar do Flaco. Veja só, o Palmeiras que colocou o Luigi e o Thales, que são jogadores de base, é verdade, mas colocou o Evangelista em campo, colocou o Maurício em campo. Peças que são diferentes, peças que podem realmente mudar um confronto. E no fim das contas, veio a primeira arma, que é uma arma que apareceu pouco
na última temporada, mas apareceu dessa vez. Com o time chegando mais, finalizando mais, levando mais perigo, obrigando os zagueiros a cortarem a bola para fora, obrigando o goleiro a fazer defesas, você tem mais escanteios, mais bolas paradas. E aí, o Murilo aproveitou e fez de cabeça no cruzamento do Estevão. A bola parada, ela desamarra jogo, mas ela só aconteceu porque o time melhorou, conseguiu taticamente abrir mais espaço para jogar no campo do Red Bull Bragantino, viu o Red Bull Bragantino cair de intensidade, cair de rendimento, com isso melhorou a parte técnica, melhorou a parte tática e passou a dominar o confronto. E aí, o gol da virada veio numa trama com 4 jogadores que entraram no time. E essa é a diferença, é a segunda arma de um time que talvez não consiga fazer isso ao longo de toda a temporada como o Red Bull Bragantino. O Red Bull colocou em campo Pita, Gustavinho, Thiago Borbas e La Quintana. E eles não conseguiram mudar o jogo. Eles não conseguiram modificar o panorama. Eles não conseguiram fazer com que o Bragantino voltasse para a partida. Enquanto o Palmeiras, com as alterações que teve, viu o time crescer e, além de tudo, o gol veio dessa trama com 4 jogadores que entraram no time. Pelo lado esquerdo do campo, o Evangelista tabela com o Piquerez, que acha de primeiro o Luigi. O Luigi consegue tentar a finalização, ela espirra, a bola sobra para o Maurício, que finaliza muito bem e faz o gol da virada. Evangelista, Luigi e Maurício, na verdade 3 que entraram, o Piquerez já estava em campo, mas 3 jogadores que conseguiram construir, conseguiram fazer boas jogadas. E quando você tem um jogador como o Luigi, que vai atuar como um ponta esquerda, um centroavante pelo lado esquerdo, que vai usar a perna direita, ele fatalmente vai cair mais para dentro, vai dar mais espaço para o Piquerez e vai fazer com que as jogadas possam sair por lá. E saiu, de fato, a bela jogada de virada. 2 armas importantíssimas. O Palmeiras, inclusive, quase fez o 3º gol com o Maurício também. Inegável que o banco de titulares do Palmeiras modificou a partida, melhorou o time tecnicamente, melhorou o time taticamente e, com isso, cresceu no jogo. Já o Red Bull Bragantino, as peças que entraram não melhoraram o time, a intensidade caiu e, naturalmente, o Palmeiras dominou o confronto. E em jogos duros, difíceis, times que querem lutar pelo título vão precisar disso, de peças que saiam do banco de reservas e entrem e mudem a cara do jogo, mudem taticamente as características, mudem tecnicamente para melhor aqueles que não estavam rendendo bem, como era o caso do Rios e do Flaco, que saíram para as entradas do Evangelista e do Thales, e eles não estavam bem no confronto. Mas no banco de reservas o Palmeiras conseguiu colocar jogadores melhores. O Thales, no caso, ele entrou, se esforçou, mas não participou de fato. Agora os outros 3 acabaram participando para valer dessa vitória do Palmeiras, que, como eu disse, ela vem em 2 armas importantíssimas. Primeiro, a bola parada. E a bola parada só acontece porque o time melhorou, porque o time passou a finalizar, porque o time passou a chegar perto da área do Red Bull Bragantino e concluir as suas jogadas, sem desperdiçar passes, sem perder duelos, sem travar a jogada no meio. E com isso, passou a ter bolas paradas, soube aproveitar a bola parada, que é muito importante para desamarrar jogo, e depois o banco de titulares resolveu a parada com 3 jogadores que saíram do banco, criando uma boa jogada para colocar o Palmeiras em vantagem no placar. Um resultado importantíssimo, uma vitória num confronto direto, acho que mais do que o resultado importante em relação à tabela, em que o Palmeiras consegue distanciar do Red Bull Bragantino no confronto direto, consegue distanciar do Flamengo, que acabou empatando o seu confronto com o Botafogo. O recado dessa vitória é justamente um time que consegue se reinventar dentro do próprio jogo, com o seu banco de titulares e não diante de um adversário frágil, de um adversário ruim, de um adversário que não aguentaria o tranco, mas de um adversário perigoso, de um adversário que está lutando pelo título dentro da sua casa. Então, uma vitória muito grande do Palmeiras nesse duelo. Atenção! Galera que quer saber do Mundial de Clubes, o Palmeiras já vai estrear, né? Menos de um mês para a estreia contra o Porto, e tem informações exclusivas para você, com vídeos especiais para você que se tornar membro por menos de R$5 aqui do canal do Fragoso. Clica no botão Seja Membro que está aqui embaixo. O Palmeiras está se preparando para o Mundial, o próprio João Martins falou sobre isso, né? E você pode se preparar também para conhecer melhor o Porto, conhecer melhor o Inter Miami, conhecer melhor o Al-Ahly. É só você se tornar membro do canal, já tem 6 vídeos disponíveis. Nessa semana vem mais vídeos por aí, contando mais sobre os times, mais sobre os jogadores, mais sobre técnicos, sobre calendário e por aí vai. Então, se torne membro do canal do Fragoso, R$5 por mês, e você já vai ter acesso
acesso a esses vídeos exclusivos para membros. E vem muito mais por aí. Eu sei que tem muita gente se tornando membro e gostando muito do conteúdo que está assistindo. Vai gostar ainda mais. Você também pode se tornar membro e aquecer para o Mundial de Clubes, assim como o Palmeiras está fazendo. Dito isso, vitória enorme do Palmeiras e claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo sobre o resultado, o jogo, a análise, fique super à vontade. Não se esqueça do like, é muito importante, o hype também, esses dois botões mostram para o YouTube que o trabalho é bom e a plataforma manda o vídeo para mais pessoas. Além disso, como eu disse, o seu comentário e a sua inscrição também são muito importantes. Estou contando com você se tornando membro para se informar bem sobre o Mundial de Clubes, hein? Chega mais, vai ser muito legal contar com você com esse apoio. Show? Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo, o fôlego aos poucos vai voltando dessa gripe, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Já já eu tô de volta voando. Combinado? Bora falar de futebol.